alguns que têm muito conhecimento, investiram muito, é aquela história, gente, que não é visto, não é lembrado. Então, uma forma de você buscar seus pacientes, onde que estão os pacientes? Onde estão muitos de vocês aí? No celular. Daqui a pouco a gente tem que dar aula por live, tal hora, né, Valéria? Realmente Coroa Clínica Estética, todos lá. Porque as pessoas estão aonde? No celular. Né? Então é isso. Então a gente tem que estar atento para essas mudanças. A gente tem que estar prestando atenção no que está acontecendo. Ah, vou contratar uma empresa para cuidar do meu marketing. Você até pode contratar, mas lembra que a sua empresa é a sua essência, é você. Você vai ter que trabalhar junto com ela, você vai ter que mostrar qual é o valor que você quer dar ao seu trabalho, o que você quer divulgar, qual é você. Não adianta você... vou contratar, você faz os meus posts, você faz... Não, você vai ter que trabalhar junto, não adianta. E você vai ter que entender um pouquinho disso, como que isso está acontecendo. E gente, o que está todo mundo fazendo, as melhores empresas, as pessoas, que eu falei de modelagem, né? Os dentistas hoje, o que estão aí, né, top, estão todo mundo na internet, estão todo mundo investindo no canal do YouTube, investindo em blog, investindo... Enfim, e é para onde a gente tem que estar atento também. Não dá para ignorar isso. E sobre concorrência, nossa, tem muito dentista, tem muita coisa. Então, a concorrência a gente tem que respeitar, tem que estudar e tem que analisar. A concorrência ela é boa, porque sem concorrência a gente descansa na hora errada, a gente não preocupa com a qualidade, a gente não se preocupa em dar o nosso melhor. O que acontece? Eu lembro que na década de 90, quando o Brasil abriu o mercado para o externo, né, para as importações, o nosso produto era muito ruim, de qualidade muito ruim. A gente não tinha serviço de pós-venda, a gente não tinha saque, serviço de atendimento ao consumidor. E aí, quando veio a concorrência estrangeira, o que acontece? Muitas empresas ficaram para trás, né? E aí, mas muitas também, percebendo isso, opa, vamos mudar, melhorar a qualidade dos nossos produtos. E aí, com isso, porque o que acontece? Até então, a gente estava acostumado com aquele serviço ruim, a gente achava ruim, mas era o que tinha pra gente, era a nossa verdade. Aí quando nós conhecemos o que é bom, aí, né, muda, porque todo mundo quer o melhor para si. E aí, o que acontece? Aí foi bom porque melhorou a qualidade do produto, o Brasil começou a exportar mais e avançou no mercado externo. Então, a concorrência ela é boa, a concorrência ela faz a gente olhar para a gente e ver quais os pontos fortes que a gente tem, quais os pontos fracos. É a concorrência que vai determinar se você está indo no caminho certo, se você está indo no caminho errado, para onde você está indo. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, o Ateliê Oral, eu tive no meeting deles no ano passado, eles falam, nós ressignificamos a odontologia, e eu acho que eles ressignificaram mesmo, porque eles vendem sorrisos bonitos, sorrisos globais. Isso foi bom pra gente, por quê? Porque as pessoas veem aquele sorriso bonito, os pacientes, eles querem também, muitos não vão lá em São Paulo fazer o tratamento, eles vão nos procurar. Então, a gente tem que olhar para a concorrência, como eu falei, estudar, analisar, ver o que eles estão fazendo, né? E também é muito importante como a gente faz, né? O que cada um faz, porque nós somos únicos. Vocês têm vários professores de periodontia, mas se cada um for falar de um assunto, vocês vão ver que é diferente. Então, nós somos diferentes. Então, quando vamos fazer o melhor, que eu acho que a concorrência, a gente não tem que se preocupar com ela. Conhecer quem são os seus parceiros, né? Muitas vezes a gente não faz tudo no consultório e indica para um colega, a gente tem que tomar cuidado se esses colegas são éticos, né? Porque muitas vezes, infelizmente, tem muita gente que acaba tomando seu paciente. Então, façam boas parcerias. Por exemplo, quem trabalha com bruxismo, né, e placa, DTM, faça parcerias com o otorrino, eles são uns excelentes indicadores. Com os dermatologistas, quem trabalha com orto, faça parceria com o fonoaudiólogo, RPG, cirurgião plástico adora que o paciente esteja com a oclusão, com um sorriso bonito antes de fazer qualquer procedimento estético. Mais complicado, né? Porque eles estão com medo que o dentista faça o trabalho deles. Isso aí agora, né? Porque agora, eu não sei o que está acontecendo com a odontologia, né? Está caminhando muito para assim, está saindo muito do foco. A gente tem tanta coisa para estudar, tanta coisa bacana, que a odontologia não é fácil, né? Se a gente for querer ser o melhor mesmo, tem muito o que fazer. E realmente eles estão preocupados, porque o dentista está pondo fio. Eu tenho uma amiga que ela abre aqui tudo e, entendeu?
né? Então, assim, mas eu acho que se você chegar para o cirurgião, mostrar o seu trabalho, mostrando a sua integridade, que você, eu acho que seria uma boa parceria. E a gente, nós temos que procurar mudar por prazer. Não vamos esperar as coisas ficarem ruins para que a gente possa mudar. Porque quando a gente muda por prazer, a gente planeja a mudança. A gente tem recursos para mudar. Porque quando é pela dor, ou é tudo ou é nada, né? Então, assim, ou você pode se dar muito bem ou você pode se dar muito mal. Então, a gente não tem que esperar chegar esse momento para a gente tentar fazer as mudanças. Aqui tem uma frase que fala assim, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Eu gosto muito mais de falar assim, trate os outros como sua mãe te ensinou. Porque o que a nossa mãe ensina? Ela ensina a gente a ser honesto, ela ensina a gente a ser íntegro, ela ensina a gente a cumprir o que promete. Nenhuma mãe vai falar assim, olha, eu quero que você cole na prova, eu quero que você trapaceie os seus colegas, trapaceie sempre que puder e quando não puder também. Nenhuma mãe sã vai ensinar isso para o filho, ela vai ensinar os bons costumes, e esses bons costumes também é o segredo do sucesso, é o segredo do bom atendimento do seu cliente, do seu colega. Então, eu acredito muito que a gente tem que prestar muita atenção. Isso parece óbvio, mas a gente não vê isso no dia a dia, a gente não vê as empresas fazendo isso. Outra coisa, qual o perfil da sua equipe, qual o seu perfil? Conheça o que a sua equipe tem de melhor para que você possa segmentar, né, o serviço. Ah, essa pessoa ela é ótima para comunicar, eu vou colocar na recepção, mas ela é esquecida na nota recado. Enfim, ela não vai poder ficar na sua recepção. Eu não vou colocar também uma pessoa para fazer cirurgia comigo, que ela não tem biossegurança, que ela é uma pessoa grosseira. Então, a gente tem que entender o que cada um tem de melhor para a gente tirar o máximo de proveito. Conhecer o seu perfil hoje, gente. As pessoas que buscam excelência, elas estão investindo muito em conhecimento pessoal, em coach. Por que isso? Porque você precisa fazer uma autoavaliação para você ver o que você precisa mudar em termos do seu comportamento e oferecer e ser uma pessoa melhor, estar atento com o seu paciente. Porque às vezes existem situações delicadas, que você vai ter que ser resiliente, você vai ter que aprender. E se você não for, você vai ter que aprender a ser, né? Às vezes ansioso demais, a gente tem que ouvir o paciente. Se você for ansioso demais, o paciente não vai gostar disso. Eu lembro que eu fui no colega, ele foi me montar porque eu estava com o bruxismo. Ele quase me tirou da cadeira, eu quase me senti tchau disse, né? Eu acho que não é assim, é o momento do paciente, é o momento de você. O paciente, ele quer atenção. Então, você tem que fazer uma autoavaliação, você vai ver que sempre a pessoa de excelência, você vai ouvir sempre ela falando assim, eu me cobro muito. Por que ela se cobra muito? Porque ela está sempre pensando o que ela poderia melhorar. Porque ela acha que ela sempre vai poder melhorar, entendeu? E, gente, uma equipe de sucesso, ela vai precisar de treinamento. E ela precisa de treinamento constante, todos os dias. Então, se vocês querem ter uma equipe boa ao lado de vocês vão ter que treinar. Como que a gente faz isso? Com reuniões. E essas reuniões, elas precisam ser agendadas, porque se você não agendar, esperar o paciente faltar, ela nunca vai acontecer. Então, toda quarta-feira, às 14 horas, está na agenda do meu consultório reunião com elas. É um momento de você falar tudo que não está legal, é o momento de você estabelecer protocolo de atendimento, protocolo de marcar urgência, protocolo de fazer um pós-operatório, protocolo de conversar com o laboratório, ver o que está faltando, controle de estoque, tudo é o momento de vocês conversarem. E isso, gente, evita conflitos, porque quando você está conversando, você está ouvindo o lado delas e elas estão ouvindo o lado de vocês, e isso dá oportunidade da gente crescer. E assim, se vocês quiserem ter um atendimento de excelência, vocês vão ter que treinar as secretárias de vocês, vão ter que ter e isso tem que ser uma constante. Por que você tem que ser agendado? Também para que elas possam se preparar e você também possa se preparar. Você também não vai chegar lá, e hoje a gente vai falar de quê mesmo? Não, organizar essa semana. Eu até estava falando com o Wesley, né, Wesley? Que durante a semana acontece uma coisinha, eu vou lá e anoto no papel. Aí eu vou anotando. Aí chega no dia da reunião, eu falo, olha, aconteceu isso esse dia, tal, que eu não gostei, achei que a gente pode melhorar e tal. E elas são super motivadas, elas são bonitinhas, elas assim, às vezes eu tô lá, elas, doutora,
pega uma água se ela não tomou água hoje. Por quê? Eu sou cliente delas e elas também são minha cliente. Eu tenho que tratar elas bem e elas também têm que me tratar. E quando elas fazem isso, eu falo, João, se elas fazem isso comigo, elas devem tratar melhor ainda o meu paciente, né? Então é isso. É que eu falei. É a hora de vocês conversarem sobre agenda, de compras, de atendimento, de emergência. Estabelecer protocolos, quanto mais protocolos vocês tiverem de atendimento e de tudo, mais felizes vocês serão. E protocolos economiza tempo e cria um padrão de atendimento na sua empresa. Aqui que eu falei, né, para vocês já. E, gente, sobre a primeira consulta. Essa primeira consulta é a consulta, eu acho assim, mais importante, que é o momento de você criar conexão com o seu cliente, é o momento de você tocar o coração nele. E o cliente é a coisa mais importante que a gente tem na nossa empresa. Se a gente não tiver cliente, não tem motivo para estudar, não tem motivo para investir, não existe empresa sem cliente. Então, trate o cliente como ele fosse o único que vocês têm. Se prepare para atendê-los. Quando a gente não vai conversar com uma pessoa importante, a gente não, né, não se organiza, não pensa que vai falar, né? Então, a gente tem que estar preparado para receber, esteja 100% presente de corpo e alma e tudo com que você é. Dê todo o tempo para ele entenda como você é, como você trabalha. Apresente a sua empresa, se apresente, ouça a história dele, conte a sua história. Então, assim, o cliente, é como eu falei, que sem o cliente é o que há de mais importante e a forma, o que vai determinar o sucesso profissional de vocês é a habilidade que vocês têm de conquistar, manter e desenvolver esses clientes. E não é só na primeira consulta, mas em todas as outras. A primeira consulta é para que ele continue, né? Que você continue esse atendimento. E como diz a Marta Gandhi, a mente é escrava do coração. E é mesmo. Né? Então a gente tem que criar empatia nesse primeiro atendimento. Nós temos, como se diz, dar tudo de si nesse primeiro atendimento. Né? Então, o que eu coloquei assim? Crie conexão. Eu coloquei assim, busque o paciente na recepção, né? Eu coloquei o ortodontista boladão. Por quê? É porque, o que acontece? Eu tenho esse hábito de sempre buscar o paciente na recepção. Porque, como eu falei, eu sempre dei muita importância. Porque o que significa um paciente no nosso consultório, gente? Significa que tudo que a gente fez valeu a pena, que o marketing valeu a pena, que todo investimento valeu a pena. Então, não dá para ignorar isso, não dá para ignorar a importância desse cliente ali na nossa frente. Você pode até achar que não fez muito para ele estar ali, mas ele tinha opções. Ele podia ter ido em outro lugar, mas escolheu você. Você foi o escolhido, então a gente tem que valorizar isso. Né? Então eu fui no ortodontista, e aí eu tô lá, o ortodontista bacana, um ortodontista excelente e tal. E aí a secretária dele me chamou. E aí eu entrei na sala, né? E aí ela saiu. Eu quase saí atrás, né? Porque eu fiquei lá sozinha. Moça, vem cá, onde você mora? Vamos conversar, né? Eu fiquei meio perdida. Eu fiquei um tempão lá. Aí ele entrou, conversou comigo, muito bom, muito atencioso. Mas eu fiquei intrigada com aquilo, né? Por que ele me deixou sozinha lá um tempão? Aí eu fui investigar. Aí uma amiga minha falou assim, não, disse, é porque tem uma onda aí que você deixar o paciente sozinho é o momento que ele fica olhando os seus certificados, é o tempo que ele vai ficar olhando, né, e tal. E ele é estrela, né, ele chega, pá, né, cheguei, né. Eu falei, gente, quem é a estrela do meu consultório é o meu cliente. E outra, não olhei pra nada lá, eu fiquei preocupada que eu tava lá sozinha. E se eu tinha que ficar lá ou se eu tinha que ir pra outro lugar. Então, é isso que eu falei, né, a gente tem que estar preocupado. Tem que estar atenta a tudo isso, né? Conta a sua história, ouça a história dos pacientes. E eu gosto muito disso, porque às vezes a gente coloca o café lá na recepção, mas o negócio não é o café, é tomar junto o café. É o momento de você criar, né, conexão, falar de outras coisas que não seja odontologia, é o momento de você, é aquele momento agradável que você vai criar com o seu cliente. E com relação, o dentista cobra consulta, gente? Dentista tem que cobrar consulta, porque o que a gente tem mais de precioso na nossa vida é o nosso conhecimento. Sem conhecimento a gente não faz nada. Sem conhecimento você não faz um bom diagnóstico, sem conhecimento você não vende. Porque você precisa estabelecer um plano de tratamento eficaz para esse paciente. Então, crie valor para a sua consulta, treine a sua secretária, porque é ela que vai vender.
Ela que vai vender essa consulta. O paciente vai ligar lá, mas por que a doutora disse que cobra consulta e fulano não cobra? Aí ela tem que falar, olha, porque aqui ela vai, na primeira consulta, ela vai fotografar, ela vai fazer a sondagem, ela vai fazer o mapeamento, né, da sua gengiva, da sua boca, ver se você não tem doença sistêmica, ela vai cuidar, ela vai verificar todos os pontos, depois vai te pedir radiografias e ela vai estudar o seu caso. Numa segunda consulta você vem, vai ser mais uma consulta de 1 hora para te explicar tudo que precisa ser feito. Eu até brinco, o paciente pode até não querer fazer tudo, mas a gente tem obrigação de falar tudo que ele tem que fazer. Você nunca vai poder falar que veio aqui no meu consultório e que ninguém te disse isso. A gente tem por obrigação o diagnóstico, então a gente tem que cobrar. Uns meses atrás eu falei para as meninas assim, vocês vão ligar em 3 clínicas. 2 aqui em Brasília, que são colegas, que eu acho que, né, eles trabalham da mesma forma que vocês vão perguntar qual o valor da consulta e vocês vão observar como é que eles atendem. Pergunta também quanto que é a lente de contato, porque o povo adora perguntar isso pra gente, né? Quanto que é a lente de contato? E vocês vão ligar no ateliê oral, né? E aí elas ligaram, nossa, doutora, eu liguei aqui em Brasília, a menina me deixou um tempão esperando, tudo que eu perguntava pra ela, eu falei, espera aí um minutinho. Achei ótimo, porque elas viram na pele. Eu achei ótimo, porque elas viram na pele o que é um mau atendimento, entendeu? Elas não gostaram de ficar esperando. Tudo que perguntava, a secretária não sabia responder. Então, isso foi ótimo. Aí elas ligaram no ateliê oral, ficaram encantadas. Porque o cara falou assim, olha, a consulta aqui é R$ 1.500, mas a gente vai tirar fotos, não sei o quê, a gente vai reunir uma equipe para estudar, nananana, e trataram, elas ficaram encantadas. Eu falei, então, ótimo, né? Então, isso também é o quê, né? É modelagem. Então, é importante a gente fazer essas avaliações de vez em quando. E outra, conquiste a sua equipe, vocês têm que inspirar. E como eu falei, no momento das reuniões, às vezes eu levo livros, aquele livro de como encantar os clientes, é muito legal. Tem outros também, depois se vocês quiserem eu passo. Então, elas adoram. Às vezes elas falam assim, hoje não tem livro? Porque é uma forma indireta de você falar aquilo que você fala todo dia, porque aí não é você, é o livro reforçando aquilo que você fala. Então, isso é muito legal. E a equipe, ela tem que saber qual é a missão, quais são aonde você quer chegar, né? Um dia, a minha secretária falou assim, ai, doutora, porque eu tinha feito umas lentes numa paciente e teve uma que eu não gostei, a paciente até tinha gostado, mas toda vez que eu a via, isso me incomodava. Aí eu falei assim, vou remover, né? Aí só que antes eu perguntei para ela, você lembra como é um provisório? Ela, nem lembro. Por que eu falei isso, gente? Porque eu já imaginava, porque ela já está acostumada com a lente bonita, né? Que ela ia ficar com o provisório. Nem lembro. Aí eu fiz um provisório de bisacrio para ela. E não deu outra. Chegou lá, ai, nossa, porque tá horrível, não sei o quê, nananana. Aí eu falei assim, tá, fala para ela vir, né? Falei assim, vou fazer de resina. Vai me dar mais trabalho, mas tudo bem? Aí a minha secretária, mas doutora, isso é um provisório, a lente já vai estar chegando agora e não sei o que e tal. Eu falei assim, nossa missão é fazer o paciente feliz. Lá fora já tem muita coisa para angustiar ele, não vai ser aqui que ele vai ficar angustiado. Entendeu? Então, eu sempre passo isso para elas. E toda vez que a gente recebe um elogio, eu falo, olha gente, a paciente tal elogiou vocês tal. E da mesma forma, quando elas recebem um elogio, ela fala, olha doutora, eu falo, porque nós somos uma equipe. Né? Quando eu termino um caso e a gente comemora, eu falo assim, obrigada, a gente é uma equipe, a gente trabalha junto, se deu tudo certo foi porque a Fran ligou para o laboratório que chegou a tempo, a gente conseguiu surpreender o paciente, nós somos uma equipe. Então tem que, e é uma equipe mesmo, não sei se vocês já assistiram a palestra do Bernardinho, de motivacional, alguém já assistiu? Eu achei assim, fantástico que ele fala, no time de vôlei dele não tem estrela. É o time. Se você sacou bem, se você fez ponto, é porque teve alguém para levantar a bola para você. Então, é o time. E isso é muito bacana. E eu coloquei essa frase aqui, né? Cada um vale o que cobra. Porque eu trabalhava como periodontista para uma amiga, aí um dia ela virou assim. E um amigão meu era implantodontista, eu na época não era. Disse fulano de tal, acho um absurdo o que você cobra no tratamento periodontal. Eu falei para ela, cada um vale o que cobra. Ela nunca mais me falou nada, mas gente, só aprendi com o Newton Fall. E ele fala, e realmente, se você faz uma resina de uma cor só, você não tem coragem de cobrar um preço maior. Então, assim, à medida que você se dedica de oferecer um trabalho diferenciado, você vai se sentir à vontade em cobrar mais. Então é isso, cada um realmente vale o que cobra.
né? E nós temos que preocupar também com o nosso ambiente de trabalho. Ele deve ser aconchegante, deve ser acolhedor, e uma melhor forma de nós fazermos isso é trabalhando, né, os 5 sentidos, que é a visão, ele chegar a um consultório limpo, organizado, a audição, a música já vai relaxando, deixa a pessoa mais tranquila.